A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. E o tema do nosso devocional é atitudes que denunciam de quem somos. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 23. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Hoje vamos refletir sobre as nossas atitudes. A palavra nos ensina que devemos examinar a nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 11, 28 diz isso. E por que isso? Porque depois de Deus, nós somos os únicos, as únicas a nos conhecermos com profundidade. Não há pessoa melhor do que nós para avaliarmos a nós mesmos. As nossas atitudes revelam mais sobre nós do que a nossa aparência. Podemos aparentar sermos mulheres piedosas, bondosas, caridosas e as nossas atitudes serem totalmente opostas, reversas. O que nos caracteriza é o que nós falamos e o que nós fazemos, não a nossa aparência. Jesus era um homem de fala mansa, de fala suave, de aparência simples, humilde e bondosa. Ele sempre estava disposto a fazer o bem ao próximo. E ele fazia o bem ao próximo. Por onde Jesus passava, ele estava sempre disposto a se sacrificar, ajudando o seu próximo. Mas nessa ocasião, o contexto da palavra que nós lemos hoje, após curar um homem de surdez, um homem que era mudo e surdo e ainda estava endemoniado, Jesus, ele é intitulado pelos fariseus como filho de Belzebu. Os fariseus começaram a dizer que aquele poder pelo qual Jesus curava era poder vindo do príncipe dos demônios. Jesus, então, ele declara que um homem bom não faz coisas más, assim como o homem, sendo mau, não poderia fazer coisas boas. E que se ele fosse filho dos demônios, ele não poderia fazer o bem, porque as atitudes revelam quem somos e de quem somos. Jesus está dizendo para os fariseus, eu não posso ser filho do demônio, porque eu faço coisas boas. E o reino dividido não subsiste. Porque como eu posso fazer coisas boas pertencendo ao mal? Eu estaria dividindo esse reino. E Jesus, ele quer nos ensinar essa lição hoje. Que as nossas atitudes revelam não só quem nós somos, mas de quem nós somos. A quem as nossas atitudes têm revelado que somos filhas de Deus? Ou que temos parte com o diabo? Nós não devemos ser boas porque receberemos algo em troca. Nós não deveremos ser humildes, piedosas, mansas, caridosas, amorosas para sermos vistas, reconhecidas. Não podemos esperar reconhecimento, não podemos agir por causa do ambiente, do contexto, das afrontas. Não podemos cessar de fazer o bem. Independente se recebemos em troca o mal, porque muitas das vezes Jesus fazia o bem e as pessoas não eram gratas. Muitas das vezes Jesus fazia o bem, mas as mesmas pessoas que foram curadas por ele foram as mesmas pessoas que estavam gritando crucificam. Jesus não fazia o bem porque ele esperava algo em troca de alguém. Jesus não fazia o bem porque ele queria ser visto, queria ser aplaudido. Não, Jesus fazia o bem porque a natureza dele era fazer o bem. Porque aquilo que ele fazia demonstrava, acusava, denunciava de quem ele era filho. E muitas das vezes nós fazemos o bem e quando as pessoas retribuem com o mal, a gente diz, não vou fazer mais o bem, não vou mais ser boba, não vou mais ajudar fulano nem ciclano, agora eu vou ser mais rude, agora eu vou ser mais dura, agora eu não vou ter pena de ninguém, porque eu só me lasco. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós não fazemos o bem porque somos boas.
Nós não fazemos bem muitas das vezes porque queremos, fazemos porque precisamos revelar de quem somos filhas. E uma vez que somos filhas de Deus, convertidas, lavadas, remidas e possuímos o Espírito Santo morando em nós, habitando em nós, nós precisamos revelar Deus através das nossas atitudes. Nós não merecemos também, somos abençoadas. Nós não merecemos e somos cuidadas. Nós não merecemos e recebemos vida através da morte de Cristo. Gálatas 6:9 diz: não cesse, minha irmã, de fazer o bem, porque ao seu tempo colherá. O que ele está dizendo, tudo que você está fazendo, independente de você não estar recebendo retribuição humana, você vai receber do Senhor. É do Senhor que vai vir a sua colheita. É do céu que vai vir a sua recompensa. E se nós vamos colher, que colhamos o bem. Porque ai daquele que planta o mal, vai colher pior do que tem plantado. Vai colher medida proporcional da maldade. Quem faz o mal, quem tem atitudes malignas, quem usa a boca para fazer intriga, contenda, fofoca, maldade, não tem parte com Deus. Que venhamos refletir nessa manhã, que nós venhamos nos espelhar em Cristo, que por onde passava deixava o rastro de amor, de caridade, compaixão e bondade. E não é sobre fazer porque as pessoas merecem, mas sobre fazer porque é isso que o nosso Pai espera de nós. Amém? Somos discípulos de Cristo. E precisamos demonstrar através das nossas atitudes, não cessa, minha irmã, de fazer o bem. Se alguém te magoou, se alguém te machucou, se você fez o bem, pagaram o bem com o mal, minha irmã, Deus está vendo tudo. Se você é sempre educada, as pessoas se tratam com ignorância, com desprezo, Deus está vendo tudo. Se você faz as coisas e sempre o outro que leva o nome, Deus está vendo tudo. Se você é honesta no seu trabalho, enquanto os outros roubam, os outros furtam, os outros enganam, sonegam, mas você está fazendo certo, mas parece que ninguém está vendo, está percebendo, ninguém está te honrando. Deus está vendo tudo. Entenda, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo e estão atentos àqueles que o temem. Fazemos isso porque tememos ao Senhor, honramos ao Senhor e sabemos que honrar a Deus não é só com os lábios, é com as nossas atitudes. Se honramos a Deus, precisamos ter atitudes que honram a Deus, porque aquele que envergonhar a Deus, a palavra diz que é necessário acontecer os escândalos, mas ai daquele por onde vir o escândalo, que não seja por nós, que as nossas vidas sejam para adorar o Senhor. Que através das nossas atitudes viemos revelar que somos filhas de um Deus poderoso, vivo, santo. Amém? Vamos orar nessa manhã, Deus Pai Todo-Poderoso. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar na Tua presença, de poder aprender, de poder nos alimentar por esta palavra. Pai, como salmista Davi, ele declarou no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e me conhece. Esquadrinha, Senhor, meu coração, examina o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum tipo de mal, de idolatria. Vê se há em mim algum comportamento que não te agrada. E guia-me pelo caminho da eternidade. Guia-me pelo caminho da verdade, guia-me pelo caminho do bom, independente, meu Senhor, do que as pessoas estão fazendo, independente do que as pessoas estão praticando, que nós não viemos praticar o que o mundo pratica, mas que nós viemos andar no caminho da eternidade, lembrando que nós seremos avaliados por aquilo que falamos e fazemos. A palavra diz que nós prestaremos conta por todas as palavras que saíram dos nossos lábios.
E não só palavras, mas atitudes, Senhor. Que os nossos olhos sejam bons para que o nosso corpo ande em luz. Senhor, nos ensina a nos autoavaliar. Que nós não deixemos ser levada pelo elogio das pessoas, mas que nós venhamos nos avaliar se aquilo está agradando realmente ao Senhor. Porque a palavra diz que no mundo nós teremos aflição, que o mundo nos odiaria. Se o mundo não nos odeia, Pai, significa que nós temos parte com o mundo. Porque nós fomos feitas para sermos odiadas pelo mundo. Porque o mundo odeia aquele que exala a presença de Deus, que não tem parte com Ele. E muitas das pessoas estão preferindo, Senhor, ser aclamadas, aplaudidas pelo mundo e se esquecendo que nós nascemos para sermos odiados pelo mundo. Porque as nossas atitudes não compactuam com o mundo. E o mundo não ama aqueles que são contra o mundo. Que nessa manhã nós possamos refletir se as nossas atitudes estão revelando que somos filhos de um Deus Altíssimo. Endireita as nossas veredas, Pai. Endireita os nossos caminhos. Não deixa sermos dominadas pela ira, pela raiva, pelo rancor. Que nós não venhamos pagar o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Que nós não venhamos esperar aplauso e reconhecimento humano, mas que nós venhamos fazer para glorificar o Teu nome. Pai, obrigado por tudo. Perdoa as falhas, pecados, transgressões e continua, Pai, nos ensinando a abrir mão do nosso orgulho e perdoar. Continua falando conosco nesse dia. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.